Oi, pessoal. Boa noite. Estou aqui fazendo uma invasão no perfil da Michelangelo. Fiquei super feliz com o convite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer. Hoje eu vou comandar uma série de bate-papos aqui e estreia com a Juliana Pipe, que é uma arquiteta super talentosa. A Ju já tá aí, deixa eu te chamar. Vamos lá. Vou convidá-la e aí a gente já começa a conversar um pouco. A Ju vai entrar já já. Minha conterrânea. Oi, Oi! coisa boa! Eva, que coisa boa! Muito bem. Que Então, delícia! muito bom, né, a gente conversar. Tava contando aqui pro pessoal que você é minha conterrânea, ou eu sou sua conterrânea. Então, Somos menina, conterrâneas. E, na verdade, a gente se formou na mesma faculdade, né, Ju? foi. Eu lembro de ti da Federal, né? Da UFSC. Você se Aham. formou em 2000, né? Foi, 2000, É, aham. me formei em 99, a gente era turma coladinha ali, mas Eu era acabou se tua falando, caloura, então. era minha caloura, é. Mas que, Muito bom. como é louco, né? A gente acabou se falando bem mais depois de formada do que na faculdade, né? Verdade, verdade. Que bom, né? Que É, bom. muito legal, muito legal. Então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, né, por ter aceito o convite, agradecer em nome da Ah, eu, Michelangelo. eu que agradeço também a Michelangelo aí e ao teu convite também. Uma delícia bater papo sobre essas coisas que a gente adora, né? Verdade, verdade. Eu tô bem animada, a gente conversou um pouquinho hoje à tarde, né? Ai, deixa eu tirar esse fone que Sim. eu acho que vai ficar melhor. É. Você me escuta bem? Eu te escuto, tá ótimo. Então, a gente conversou já à tarde, foi super gostoso o nosso bate-papo, né? Eu queria, acho que eu já vou começar a mostrar algumas imagens e aí com base Uhum, nisso a gente vai conversando. tá ótimo. Espera, deixa eu buscar aqui. Dá um oi aí pro pessoal que tá chegando, muito bom. Já Muito viu, bem, já viu um pessoalzinho aí. coisa boa, né? Só E eu assim pra achei o gente se. máximo essa série de lives, né? Da casa e as suas histórias. Eu acho que as histórias são. O que são as casas sem as histórias, né? Então, é muito. Exatamente, exatamente. Eu adoro, é É, um tema que eu adoro. e é muito legal como a gente vê isso nos teus projetos, né? Se refletir. Então, hoje à tarde, né, você estava me falando das histórias de cada cliente. Então, acho que a gente pode começar contando por esse apartamento aqui, Ai, que é um apartamento, um apartamento na beira-mar, né? Não é isso? isso, esse apartamento é aqui em Floripa, na beira-mar, assim. Eu tenho o privilégio de morar por aqui com esse contato com o mar, então eu costumo dizer que os apartamentos são quase um presente, porque é a moldura que importa, né? O quadro mesmo já está pintado, que é o mar, né? Então, esse Nossa, apartamento é assim, né? Então, ele é um apartamento bem amplo, a reforma foi uma reforma. Ele é um prédio da década de 70, um dos primeiros prédios aqui da Orla, aqui da Beira-Mar. E aí foi uma reforma geralzíssima, né? A gente fez desde revestimento até toda essa parte de infraestrutura mesmo. Essa sala a gente acabou ampliando e transformando numa grande área de convívio aí da família, né? deixa eu mostrar aqui ó, um pedacinho da sala. Isso, esse é um living que é integrado a essa sala, que eu chamo a sala da lareira, que pega esse solzinho da manhã delicioso. Aí já é a entrada do apartamento em si. Ahn, Aquela primeira foto é dessa área gourmet também, que fica. Esse apartamento tem essa área gourmet e a gente fez uma cozinha um pouco mais funcional, né? E Essa isso, sala é aí a sala da lareira, né? essa é a sala da lareira. Então, a gente, quando chega, eu desenhei um biombo vazado, enfim, que tem como fundos essa sala da lareira. E o Aqui dá para ver o biombo, interessante, né? isso. E o interessante, assim, do apartamento e da história, né? Que é isso que eu acho que é bacana.
a gente contar. É uma cliente que adora arte, adora design. Ela já tinha um acervo muito interessante. Então, no outro apartamento, ela tinha essa Charles Imes, ela tinha duas Charles Imes. E ela falou: olha, Juliana, eu adoraria aproveitar algumas peças, porque algumas peças me acompanham e fazem parte da minha história, da minha Claro. vida. Aham. Então, eu acho muito bacana a gente respeitar isso também, né? Claro, E esses claro. são clássicos que sempre encaixam bem no projeto, né? Então, ela queria que tivesse uma pegada também mais de casa, um andar um pouco mais baixo. Então, a escala que a gente tem da rua e do mar é uma escala de casa, assim, Ah, sabe? que gostoso. É muito Legal. gostoso. E assim, uma coisa que dá para a gente ver bastante nos teus projetos, embora a gente tenha acabado de falar dessas Shares é que você privilegia bastante o design brasileiro, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, nesse Então, para projeto mim, especificamente. isso. Para mim, eu sempre busco, né, trabalhar realmente com um design brasileiro. Eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos 50 anos, né, em termos de indústria, em termos da indústria realmente apoiar o desenho do mobiliário. Eu acho que a gente está construindo, os designers aí estão todos de parabéns, porque eles estão construindo uma história linda, né, um DNA brasileiro. Eu acho muito interessante. Curiosamente, eu estou fazendo uma casa em Miami e a cliente é brasileira, mas mora há muito tempo lá. E ela falou: Juliana, eu queria 100% Brasil aqui dentro da minha casa. E ela tem acesso a todas as marcas e todas as indústrias do mundo. Então, eu sou uma defensora aí do design nacional. Já há tempo faço essa pesquisa e há tempo tenho uma oportunidade, inclusive, de conviver e de conhecer alguns designers, né? E sempre realmente a minha primeira opção é sempre o mobiliário nacional, né? Isso é muito bacana. E você tem essa coisa de garimpar também, né? Eu acho que isso é muito legal. Assim, de conhecer novos nomes, você está sempre por dentro Tô dos nomes sempre em por ascensão aí no design dentro. nacional. Eu adoro, sou uma pesquisadora. Eu acho que as redes sociais aproximaram muitas pessoas. A gente tem oportunidade, né, de contactar essas pessoas que, e muitas vezes, assim, quando eu comecei, como eu tenho 20 anos de escritório, eu já passei por algumas fases, né? Então, no início, a gente só tinha acesso ao meio editorial. E aí os nomes foram surgindo, né, nas matérias, nas reportagens, e era difícil ter acesso às pessoas, realmente era através das lojas, né? Então Uhum. eu ia muito para São Paulo, basicamente, porque as coisas realmente chegavam primeiro em São Paulo. Eu acho que hoje as coisas estão mais globalizadas e pulverizadas no Brasil. Então, mesmo em qualquer lugar, a gente consegue ter acesso a um bom design, né? Uhum. Então, nesse Como... projeto foi muito interessante também, porque como a cliente queria um mobiliário que tivesse a personalidade dela, a gente fez uma busca ainda maior, né? Então, foi aí, por exemplo, uma mesa de jantar da Jaqueline Terpins. Eu acho que a história das mulheres no design eu acho muito interessante. Eu busco muito assim estudar as mulheres no design, me interessa muito, porque realmente para a gente são nomes talvez um pouco mais menos conhecidos do que os homens, Com né? certeza. Então, essa mesa eu acho maravilhosa, acho um É de escândalo uma essa leveza mesa. incrível, né, essa mesa. É de uma leveza, ela é uma mesa, nessa foto acho que não aparece muito bem, mas ela é uma mesa de 3 pés, então ela tem Uhum. esse elemento do equilíbrio, né? São Dessa dois paralelos e um plasticidade. perpendicular, né? Não é isso? Exatamente. É. Então, assim, ela tem essa leveza, né? É, Aí são centros de mesa também do Guilherme Ventes. Eu acho que os desdobramentos do design hoje são muito interessantes, né? Uhum. Então, além do mobiliário, a coisa do objeto, a coisa do Sim, complemento está cada vez mais forte também. Eu acho que a gente acaba indo para todos os caminhos aí da casa, né? Eu sou com certeza. apaixonada. O trabalho do Guilherme Ventes, toda essa nova geração, eu acho impecável também e é muito antenado, né? É Então verdade. eu gosto muito.
Aí são cadeiras, já são mais um clássico também do design brasileiro, Geraldo de Barros. Esse mix Que é muito bacana que você faz, né? Que você colocou aqui as luminárias aqui já é outra a coisa, Ana da Ana Neuti, Neut, isso, né? que é Então você faz outro esse mix talento. muito legal. Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente também compor com essas linguagens, né? Uhum, Isso eu acho que confere um DNA brasileiro, né? A gente também tem que compor com vários designers, assim. Claro que a gente vai se apropriando mais de uma linguagem de um designer ou outro, mas eu acho tão interessante esse garimpo e apresentar peças diferentes também para os clientes, né? Então claro, aí tem um mix um pouco de tudo, né? é muito bacana. E me fala um pouquinho dos materiais, Juliana, porque a gente estava conversando hoje à tarde sobre a questão dos materiais naturais, né? Que é uma coisa que você gosta de privilegiar por eles serem atemporais. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu sempre, nos meus trabalhos, eu já faço essa pesquisa há muito tempo. Eu sou uma estudiosa e apaixonada dos materiais naturais. Então, para mim, as propriedades naturais da matéria. Então, o concreto, né, no seu estado bruto, a madeira, então, para mim, é a lâmina natural. A pedra, né, que aqui a gente também está falando desse elemento da pedra, no seu estado natural. Eu acho que hoje a indústria, cada vez mais, ela tenta reproduzir o mais fiel possível a natureza, porque a natureza em si tem a sua perfeição, né? Então, a verdade dos materiais é uma coisa que me importa muito. É claro que, às vezes, por uma praticidade, às vezes, por uma opção realmente do cliente ou de projeto, existem várias soluções industriais, né? Mas sempre que possível, eu realmente especifico e realmente gosto de trabalhar com os materiais naturais. Há muito tempo aqui eu trabalho com tijolinho, né? Então, materiais realmente que depois foram desenvolvidos por outras indústrias em outras matérias-primas, mas eu acho que a evolução da indústria é imitar a natureza. Então, se a gente tem acesso à natureza, por que não, né? Claro, exato. Eu acho que é muito legal essa questão de você poder usar ser honesto, né, com o material. Isso o William Morris falava, né, que era a verdade dos Sim. materiais. Isso está bem no seu Isso, discurso, né? E, exatamente. e aí me ocorre também uma questão de que essa sua busca de valorizar o design brasileiro e o design original, isso é super coerente com o uso dos materiais originais também, né? Claro que você, como você falou, em alguns casos é preciso alguma coisa mais industrializada. Mas se você puder privilegiar, melhor ainda, né? Com certeza, né? Tem sempre o aspecto do toque, o aspecto até da temperatura do material natural. Eu acho que o homem, de uma forma geral, a gente estava falando isso um pouco mais cedo, eu acho que a busca do homem e o que dá o aconchego da casa realmente é esse toque do material natural, né? A gente Uhum. sempre procura um escape na natureza, seja numa paisagem, ou seja em contato propriamente com a natureza, né? Por que, que o homem gosta tanto da madeira? Porque o toque da madeira, o cheiro da madeira, né? Claro. Claro que é diferente. Então, o homem é um ser sensorial. E o material em si, ele tem muito a ver com isso, né? Recentemente eu estava falando até com os clientes que para mim importa muito um tecido do sofá. Então a primeira coisa que eu olho não é nem a cor, é a composição do tecido. Se ele tem mais Uhum. algodão, se ele tem mais linho, se a nossa pele vai respirar mais. Então, eu acho que são sutilezas que a gente às vezes não se dá conta e às Claro. vezes a gente pensa, eu gosto porque é bonito, né? Uhum. Mas por que não pela propriedade do material também, né? Lógico, lógico. Isso tudo É, amplia a qualidade de ocupação desse espaço, né? exato, exato. E, Juliana, eu tenho percebido, assim, no design nacional, internacional também, que o mármore como matéria-prima vem ganhando destaque em abordagens mais contemporâneas. A impressão que eu tinha, tenho a impressão de que antigamente, não antigamente, mas alguns anos atrás,
as pessoas tinham uma visão de que mármore era uma coisa clássica, mais restrita a projetos mais certinhos, digamos assim, né? Mais Aham, careta. aham. E hoje em dia, o mármore vem ganhando espaço, né? O mármore não só como todas as pedras naturais, né? E isso, você concorda com isso? O que você acha dessa visão? Nos interiores isso acontece também? Eu acho que a gente é muito influenciado no design ao longo da história pelos europeus, né? Então, assim, o uso das pedras naturais vem daí, né? Dos europeus, do design realmente italiano, enfim, já é muito usado há muitos anos, né? O mármore para as construções, para as catedrais, enfim, ele, inclusive, com esse tipo de apelo, né? É claro que, assim, antigamente isso também era usado no Brasil e na linguagem, digamos assim, do design internacional, mas hoje em dia, com a tecnologia e com esse apelo estético mais minimalista, ele foi se perdendo por ser um material talvez mais antigo mesmo, mais nobre. Então, Uhum. outros materiais ao longo do tempo foram testados, né? Inox, o plástico. Então, a gente chegou a todos o desenvolvimento do design para todos os materiais. E hoje, hoje eu digo, vamos dizer, de 10 anos para cá no Brasil e no mundo também, houve uma valorização de todos os materiais naturais numa linguagem atual. Então, é não enxergar o mármore ou os granitos ou as pedras simplesmente para revestimento de piso, por exemplo, né? Hoje ele incorpora bancadas, ele faz móveis soltos, ele entra como adornos, inclusive, né? Então, Sim. foi explorado de uma outra forma. É, toda essa linguagem, né, dos materiais. Então, eu acho que ele realmente, de uns 10 anos para cá, eu mesma estava pensando, depois quando vocês pediram para mandar fotos de projetos, fizeram essa pesquisa dos meus projetos, falei, gente, é verdade, acho que eu estou usando os marmorizados e os mármores faz, eu acho que de 5 anos para cá. Vem Então, ganhando muita força, né? vem ganhando muita força, exatamente. Legal. Até você falou do uso não só em piso, tal, mas por exemplo, em bancadas. Nessa imagem que está aí na tela, essa bancada toda é de mármore, né? E isso dá um efeito Toda de super. mármore. Esse é um espaço gourmet que é mais de uso da família nos finais de semana. E a Uhum. gente queria uma pedra clara, a gente queria uma pedra natural. A cliente gosta muito de pedras naturais, então a gente queria uma pedra clara por ser um espaço amplo e a gente queria essa cara de mais de luz do dia, né? Então eu pesquisei bastante sobre os materiais, o que poderia ser resistente, que tivesse um grau de dureza suficiente para uma área de trabalho, que tivesse uma resistência, né, para essa área. E aí a gente chegou nesse mármore, que é o Paraná Nuvolato. Então, eu uso Uhum. muito esse tipo de material nas bancadas. Inclusive, ele reveste toda essa ilha, né? Toda essa caixa, toda a área de trabalho também. Então, ele dá uma leveza. Eu acho que o encantamento de tu poder escolher também os veios, escolher as chapas, eu adoro, né? Eu estou Acho que sempre aqui aqui com a tem. minha fornecedora escolhendo os veios, os formatos dos veios, enfim. Também é um outro desenho dentro da própria linguagem que a gente vai adotar, né? Claro, com certeza. E, e uma coisa que eu descobri ano passado, que você já deve saber há muito mais tempo do que eu, mas eu descobri ano passado visitando a jazida da Michelangelo, que não sabia que tinha algum tipo de mármore que podia ser usado em bancada de cozinha, por exemplo, né? Que tem um problema de acidez e de, né? Se você coloca alguma coisa ácida como um limão, alguma coisa, corrói e você acaba tendo que ficar restrito a granito. Para mim era isso. Ou eram os materiais Exato. sintéticos ou eram granitos. Aí parece que uma janela se abriu, assim. Eu descobri que existe um tipo de mármore Temos uma brasileiro que opção, pode ser né? usado na bancada. Isso é muito bacana, né? Não, é maravilhoso, porque realmente tu tem uma propriedade natural e consegue dar esse aspecto mais clean, né? Que a gente sempre procura também nos projetos, né?
Então, realmente, eu sou fã, porque eu uso bastante nos meus projetos. Que legal. E vamos para o próximo projeto para a gente Vamos mostrar lá. mais. Esse aqui é um projeto em Jurerê, Isso. né? Conta um pouquinho desse. Já tem uma pegada bem diferente, né? Eu acho que isso é muito bacana, de ver que as casas refletem os moradores, né? Não é um projeto que o arquiteto chegou e fez tudo. Existe uma preocupação em se afinar com a história daquela família, com as referências daquela família, né? Fala um pouquinho disso. Então, sem dúvida. Esse projeto foi bem interessante também. Foi o segundo projeto que eu fiz para esse casal. O casal é uma brasileira e um holandês. Então, ele tinha que ter uma pegada Brasil-Europa um pouquinho. Eles queriam. É um refúgio de veraneio para eles, né? Eles moram fora do país, mas quando vêm para passar as férias, é aqui que eles se desconectam, vamos dizer assim. Então. Eles queriam que fosse um apartamento para ter segurança e uma praticidade, por eles não morarem no Brasil. E aí o desafio foi a gente combinar, dar um match nesses gostos aí. Então, desde o início, a cliente queria trabalhar os tijolinhos que estavam ali na entrada, né, do projeto. Que os tijolinhos para ela, aí é o hall de entrada, os tijolinhos para ela tem esse significado um pouco de Europa, de Amsterdã e da vivência deles, com essa pegada caiada que é a praia, né? Então, entraram aí elementos madeira, de novo, é um tijolinho natural, né? Não é um papel de parede, não é algo imitando o tijolinho. Realmente é um tijolinho natural, caiado, ele recebe, realmente, ele é a entrada do apartamento. Muito legal, muito legal. E essa história eu não sabia, de que o mix no próprio material, né? Entre Brasil e Holanda. Muito legal. É isso aí, é isso aí. E aqui antes você falava da questão da moldura, né? Que essa foto está muito Isso. pequena, mas que paisagem, né? Muito Então, legal. é uma delícia, né? Então, eu procuro realmente, sempre que possível, neutralizar, realmente dar o aconchego, trabalhar essas tramas, as texturas, né? Como eu gosto muito de materiais, eu realmente uso muito linho, uso muito algodão, e para mim é isso. O decor ou interiores, ele é uma moldura, ele é quase que um coadjuvante aí para o resto, né? Uhum. Uma outra coisa que eu estava pensando, vou voltar nessa foto aqui do hall, na questão das texturas, né? Você trabalha muito bem a questão da cor e das texturas, mas acho que quando a gente fala assim de aconchego, de alguma coisa acolhedora, acho que as texturas têm um papel bem importante, né? Ah, com certeza. Eu acho que é isso. A gente é muito sensorial e mesmo que não seja o toque, quando a gente olha um material que tem uma textura diferente ou que tem um desenho diferente, aquilo já é agradável, né? Já acho que já dá o aconchego necessário, né? Uhum. Muito legal. Deixa eu passar aqui para a próxima. Então aí tá um pouquinho mais Europa do que Brasil, Mas tem as né? cadeiras brasileiras, Tem né? as cadeiras brasileiras. Então, essa cozinha também é uma cozinha que tem um pouquinho esse estilo, um pouquinho europeu. A gente também usou o mármore na bancada e nessa ilha, que é um material que eles gostam também. E a gente neutralizou um pouco a parte do mobiliário. Então, como eles não precisavam também de tantos móveis, a gente neutralizou com essas pranchas em madeira, né? Em Tauari, que é uma madeira brasileira. E aí entrou toda essa questão do mobiliário, inclusive usando o mesmo mármore da bancada para o rodapé. Né? Então ele deu um equilíbrio estético também, né? Dessa E uma unidade. paginação. Deu uma unidade. Muito legal, muito legal. Deixa eu pegar uma outra foto aqui. Aqui já é o banheiro, né, Já é o lavabo desse apartamento, exatamente. A gente queria que tivesse a mesma pegada de todo esse living e bem minimalista mesmo. Então, é só um pranchão de madeira e essa caixa que é a Desculpa, tô pia. tentando achar uma outra foto. Ai, Não, pronto. isso. Que é essa caixa que é a pia esculpida
no mármore mesmo, e que ele é um monobloco, né? Ele que é o destaque realmente. Então aí a gente tem um pouquinho de todos os materiais, né? Entrou a madeira natural, entrou o tijolinho e entrou o mármore. Uhum. Fica super rico, né, esse diálogo. É, exatamente. Ele, apesar de não ter quase nada, né? Só os próprios elementos e uma estética realmente minimalista de linhas aí no desenho dessa cuba, eu acho que já diz tudo, né? O material em si já diz tudo, né? Verdade, verdade. E aqui, falando em diálogo, né, queria que você falasse um pouquinho desse diálogo aí que você estabeleceu entre o Sérgio Rodrigues, a dona Irineia, E na escultura da cabeça. Como é que todo foi? mundo junto também, né? Então, aí é um home office, né? Que é anexo a esse living todo que a gente mostrou. E a ideia é que continuasse um pouco essa, claro, essa pegada do apartamento. Então, aí entra de novo o Tauari, que é a madeira brasileira que a gente trabalhou. Entra aí Sérgio Rodrigues, que eu sou fã de carteirinha. E aí eu fui procurar e garimpar poucos objetos, eles são muito minimalistas, eles não queriam nada excessivo, mas eles queriam algo realmente genuinamente brasileiro. Então, aí a gente procurou realmente uma arte popular brasileira, um artesanato interessante. Quimini também tem uma cerâmica em cima da Lá em cima. prateleira. Então, aí a gente conseguiu configurar um pouquinho também do que eles esperavam de ter de uma brisa aí brasileira no decor, né? Muito legal. Eu acho que eles agora vão querer passar mais tempo no Brasil. Então, eu estava falando com ela recentemente, ela falou: Meu Deus, se eu estivesse no Brasil no meio da pandemia, eu não voltava mais, porque não ia poder transitar mesmo. Eu estava bem feliz, né? Tava Mas, bem enfim, feliz, né? agora faz um tempo que eles não vêm para cá. Eu falei: Aí, agora vamos ver, né, quando que vão vir. Mas, enfim, eles curtem muito, assim, e foi muito interessante, porque como eu já tinha um relacionamento anterior com eles, né, já tinha feito um outro apartamento que era bem urbano para eles. Aqui foi muito carta branca, assim, olha, agora que você já conhece, inclusive eles vieram para esse apartamento só para a reunião inicial e só para a entrega do apartamento. Então foi Uau! lindo, assim, foi muito Foi lindo. tudo via Skype. Foi tudo, já estava online aí há bastante tempo, né? Muito bom. Que delícia, né? Ter carta branca para fazer um projeto. Ah, eu acho que a gente tem que envolver muito assim essa parte da confiança, né, no nosso trabalho, porque a Verdade. gente tem que realmente ler. Acho bem interessante o que tu falou, assim. Eu acho que, claro que cada arquiteto soma, né, ao seu cliente. Ele não se sobrepõe. Eu acho que o nosso Uhum. trabalho é uma soma. Hoje eu estava atendendo um casal. E eu falei, olha, eles assim, olha, a gente é bem participativo, a gente vai interferir muito no projeto. Eu falei, ok, o projeto é uma Ótimo. collab, Claro, não é? O claro, projeto ele não é uma assinatura propriamente do arquiteto. O projeto é uma collab. claro. Então Ao tem mesmo que tempo que ter. ele tem a tua marca, a marca do arquiteto que faz, ele também é uma espécie de tradução, né? De interpretação do que do que são os moradores daquele lugar, né? Com certeza, com certeza. E isso só a vida também nos ensina, né? Porque nenhuma faculdade de arquitetura tem uma matéria de psicologia, não é? Verdade. Nossa, e tem arquitetos, assim, muitos arquitetos acabam dando uma de psicólogo bastante várias É, vezes, né? É Isso porque a acontece gente, na bastante. verdade, tem que, é como tu falou, assim, a gente tem que traduzir aquele sonho na Uhum, realidade. Por mais que hoje o mundo é muito, a imagem chega muito rápido, né? É Instagram, é Pinterest, toda essa linguagem é muito digital e muito rápida. Eu uhum. acho que a gente reconhecer através das coisas mais subliminares. Eu sempre digo, eu começo as minhas conversas a última coisa que eu quero saber é quantos sapatos a pessoa tem. Eu quero saber a música que gosta, eu quero saber aonde foi viajar, a comida que gosta, porque as mensagens que a gente às vezes tenta traduzir não são tão óbvias. Eu acho que é aí que está o pulo do gato da gente reconhecer o perfil do cliente de verdade, sabe? Claro, tá na sutileza do detalhe, né? Isso é muito É, bacana. é. Falando em música,
Eu sei que você gosta muito de música, você toca, né? Adoro, adoro música. Que Eu digo que se eu delícia. tivesse nascido na Bahia, ia estar lá eu e a Ivete. O carisma de vocês é compatível, viu? Imagina. E vamos para o próximo? Vamos lá. Então, esse aqui é o Esse apartamento projeto no é uma Santinho, né? delícia, isso. Esse projeto é no Santinho. Santinho, para quem não conhece, é uma praia do surf daqui e aonde tem um hotel muito conhecido. Aí fica ao lado do hotel esse empreendimento aí, esse apartamento é ao lado do hotel. É um projeto que já tem um tempo, já tem uns 5 anos, e volta e meia, assim, as pessoas me mandam inbox que amam o projeto, as cores, ele é muito atemporal. E totalmente brasileiro, né? Totalmente imobiliário brasileiro, realmente essa pegada mesmo, né? Que legal. Muito bom. Ah, uma curiosidade que me surgiu agora. Durante a pandemia, muitos clientes teus pediram revisão, assim, adaptações de projeto para poder trabalhar em casa, fazer educação das crianças, etc. Eu Teve isso? acho que, no meu caso, o que que houve? Os que estavam no meio do projeto, né? Eu acho que os que já estavam com o projeto pronto ou encaminhados, eles tentaram se adaptar. Mas os que estavam no meio do processo mexeu bastante, assim, com essa parte organizacional da família. Então, houve um tempo da gente adaptar, desde hall de entrada, como que seria uma lavanderia, como é que vão armazenar os sapatos, a chegada das compras, um espaço de home office que não fosse passagem, que realmente fosse um Uhum, escritório para poder se concentrar, para poder estudar. Então, o fenômeno da casa, eu digo que tem acontecido, né, esse ano, uhum, uhum. é, ele aconteceu mais nesse sentido, né, das pessoas realmente repensarem, e quem estava no meio do processo teve esse tempo a mais aí para planejar de novo, né? Então, Claro. houveram algumas adaptações de projetos, sim. Uhum. Porque entram outros fatores que trazem mais complexidade ainda, né, para a questão da estruturação do projeto, né? Não, com certeza, assim, principalmente essa questão da privacidade, né? Numa constante aí que a gente vinha de plantas mais livres, abertas e ambientes integrados, surgiu a necessidade de ter um ambiente realmente que você possa fechar, que você possa ter uma privacidade para estudar, para ter reuniões, para as crianças estudarem. Então, esse compartimento não existia mais no layout de uma Uhum, casa, né? uhum, uhum. Verdade. Bom, voltando aqui para o projeto, de novo, muito design brasileiro, né? O jeito aqui, essa Isso. parede, eu acho incrível essa cor. Aqui ela tá um pouco Ai, esse lado, um pouco mais azul acinzentada, mas acinzentado, né? Eu linda. amo, eu também amo cor e acho que a cor, ela usada, talvez na medida certa, ela realmente. Porque as pessoas têm um pouco de medo de ousar na Medo. cor ou de enjoar, né? Todo mundo assim que me conhece sabe que eu sou do azul, então o azul sempre tem nos meus projetos. Se não tá na parede, ele tá num tapete, ele tá no móvel. E, bom, aí tem um bar que é do Jader, esse carrinho bar, que a gente trabalhou, ele é mais baixinho, e aí a gente conseguiu compor também alguns elementos interessantes aí, né? E esse azul, que é um azul, todo mundo também me pergunta, gente, que cor que é esse azul? Não, é maravilhoso, porque é profundo, ele não é enjoativo, né? Ele tem impacto, mas é quase um neutro, né? Eu acho que uma dica para quem quer realmente usar a cor é procurar suavizar na intensidade da cor. Então, por exemplo, esse é um azul acinzentado, né? Então, ele é um azul que ele entra melhor com a madeira, por exemplo, como tá aí. O piso é um piso mais claro. Então, quando a gente suaviza um pouco a cor, que ela não tá tão Saturada, né? saturada, exatamente. Eu acho que a gente consegue encaixar um pouco melhor também no decor, né? Verdade.
Mais uma imagem aqui mostrando a sala. A sala toda. Então, E a aí a sala gente de tem estar. cadeiras Aristeu Pires, a gente tem assistente code do Jader, que eu adoro, porque é muito, muito minimalista. Então, a gente pode estar brincando com esses objetos, brincando com esse decor e mantendo essa base bem atual, né? Aí entra as Uhum. banquetas bossa do Jader. Foi minha primeira peça de design da minha casa, foi uma banqueta bossa do Jader. Foi Olha aí que só, eu me apropriei, comecei a me apropriar de design brasileiro também, né? olha só, muito legal. Eu É, lembro que eu vi teu trabalho numa Casa Cor em meados dos anos 2000, Casa Cor é, Santa Catarina, que eu visitei. E eu lembro assim, eu tinha um tempo contado, eu estava em Floripa para fazer alguma coisa, mas assim, era alguma coisa de trabalho e estava rolando a Casa Cor e eu falei, vou dar uma passada para ver. Eu acho que eu visitei a Casa Cor em 1 hora e meia, assim. Mas quando eu aham. passei pelo teu ambiente, eu parei. Aí eu falei, olha, nossa, deixa eu ver quem é essa moça. Aí Ai, que anotei teu bom. nome, eu falei, olha, ela entende de design brasileiro. Aí depois que eu fui fazer a conexão, mas como fica, era uma coisa que vem do teu trabalho já há tempo, né? Isso, nesse ano, eu tive 2 anos de Casa Cor que eu bati um pouco nessa tecla do design brasileiro, assim. Inclusive, teve um ano que eu fiz na Lagoa aqui, que foi, o nome do ambiente era Loft Made in Brasil, e Brasil com S, né? Não é por que a gente tem que ser Brasil com Z? Vamos lá, Claro, não é? lógico. Então, era desde o nome já foi uma questão proposital. Eu gosto muito de trabalhar Casa Cor, no sentido de realmente parar para pensar, provocar sensações dos visitantes, me redescobrir, me reinventar, pesquisar materiais. E aquele ano eu decidi fazer um ambiente 100% nacional, de tudo que eu pudesse fazer, dos revestimentos, de tudo que eu pudesse pesquisar do que tem de mais moderno na indústria brasileira. Então, ali foi um ano que eu conheci muitos designers realmente a fundo, outros nomes que eu não conhecia. Eu pude desenvolver materiais para a indústria também. Então, eu mergulhei muito no desenho nacional, de peças, de tudo. Para não dizer que é 100% Brasil, a televisão tinha que ter uma marca gringa, né? Porque... É. Agora que não Então, temos mais a Gradiente, né? exato. Então, os eletrodomésticos em si eram, claro, multinacionais, importados e tal. Claro, Mas tudo era 100% Brasil. E me enchia de orgulho, né? E eu fiz uma lógico. série de talks. Na época nem existia muito isso. E eu convidei os designers para ir para o espaço, receberem os arquitetos e falar sobre o design nacional. Olha que Então, isso legal. fazem 15 anos já, né? Olha só. Então... então assim, as histórias vão se misturando, assim, né? Eu realmente eu me sinto uma privilegiada de estar acompanhando esse movimento do design brasileiro. Eu acho muito rico, acho muito lindo, assim. Então, Muito sempre legal. que posso, realmente pesquiso muito. Porque o design moderno, né? Já há tempo está com destaque lá fora, né? Mas o design brasileiro contemporâneo, agora o pessoal está começando a prestar mais atenção, né? Com E, certeza. e a gente, infelizmente, tem essa síndrome, se é que eu posso falar assim, do vira-lata, que a gente espera os europeus e norte-americanos valorizarem o que é nosso, para daí a A gente gente despertar, dar né? o devido Mas eu valor, né? acho que isso mudou muito, Não, sabe, vem nesses mudando. últimos, eu acho que já mudou muito nesses últimos 15 anos, assim, muito pelo desenvolvimento realmente da indústria. Eu, por ser do Sul, eu também tenho contato aí talvez com as melhores indústrias de movelaria Sim, brasileiras, né? Porque a com maioria fica no Sul, mais no certeza. Rio Grande do Sul, óbvio, mas eu tenho muito contato. Eu sempre fui curiosa de realmente conhecer esse processo industrial e sempre que posso vou nas fábricas, enfim, eu gosto do processo industrial. Então eu acho que tá tudo caminhando meio junto. Eu digo, a gente é um bebê no design, né? Claro, Claro que tem Sérgio Rodrigues, Zanini, tem toda um histórico muito rico do mobiliário moderno com certeza. brasileiro e que nos influencia muito e que a gente ama, mas a gente está desenvolvendo uma linguagem aí nos últimos 15, 20 anos, talvez 50 anos para cá,
muito importante. E o apoio da indústria é fundamental, né? Os designers estão aí como os criativos, mas por muitos anos eles não foram descobertos pela indústria. E a indústria realmente despertou para realmente esse DNA próprio. Não, vamos assumir, e isso é Brasil, e e é muito rico, é muito lindo a gente ir numa galeria em Londres e ver o mobiliário brasileiro e ver um Domingos Stotter em Los Angeles, por exemplo. Então, assim, é muito rico, enche a gente de orgulho, né? E é muito bem aceito o mobiliário brasileiro também fora, né? Porque eles valorizam muita coisa do artesanal. E apesar de ter muitos processos industriais envolvidos, ainda é muito artesanal, vários processos, por se tratar de madeira, por se tratar de palhinha, né? Mesmo o vidro, né? A moldagem do vidro. Então, todos esses processos ainda no Brasil são muito artesanais, as fibras, né? Então, fora é muito valorizado. E a gente está aprendendo a valorizar isso também aqui. Isso é muito rico, né? Claro. Muitas vezes a gente tem essa combinação de, numa mesma peça, de alta tecnologia e uma parte da peça artesanal, né? Isso é muito, muito próprio, né, do design brasileiro. Exatamente. Bom, lá fora, Patrícia Urquiola é mestre em fazer isso, né? Então, são tramas, são texturas que ela não conseguiria se fosse só um processo industrial. Sempre tem a mão do homem ali por trás, né? Então, a gente tem essa riqueza no Brasil de mão de obra, então vamos aproveitar, né? Exato. Não, e a gente vem, eu acho que é isso que você falou, vem começando a reconhecer o nosso valor, né? E isso eu acho que também, no caso dos mármores, por exemplo, porque antes a gente achava que mármore bom é mármore italiano, né? Exatamente. E, gente, assim, tem tanto mármore no Brasil. Esse começo de ano eu fiz uma viagem para o Espírito Santo, que é um lugar que também tem muitos mármores legais, a Bahia e tal. E eu conheci, assim, mármores que não devem nada para mármore importado, né? Então, assim, da gente valorizar o que é nosso mesmo, né? Porque o nosso país tem muitos problemas, mas ele também tem muitas potencialidades, né? Não, nosso país tem muitas riquezas e tem materiais que só tem no Brasil. Então, isso a gente tem que valorizar mesmo, né? Para a gente é muito importante. Tem padronagens e tem matérias-primas que só tem no Brasil. A diversidade das pedras naturais que tem no Brasil é enorme. Então, realmente, assim, a gente tem que procurar identificar, reconhecer o que é nosso e valorizar, de fato. Claro. Deixa eu mostrar um outro ambiente aqui, que é o lavabo. Isso. Fala um pouquinho dessa caixa flutuante aí. Isso, é exatamente esse termo, é uma caixa. O lavabo ele fica logo na entrada, atrás, na verdade, daquela estante que a gente tinha mostrado na foto anterior. E a ideia era um lavabo pequeno e a gente tinha algumas soluções ali para esse lavabo, né? O cliente, a gente propôs que ele usasse, por exemplo, um vaso sanitário suspenso com uma caixa acoplada embutida na parede. Para isso, a gente teve que resolver um pouco essa parede, não só esteticamente, mas também essa questão estrutural. Então, aí a gente projetou uma cuba quase que flutuante e essa parede em mármore que ela esconde essa caixa, vamos dizer assim, né? Então, a gente resolveu aí duas questões, a questão estética mesmo, poucas linhas com materiais mais nobres e mais interessantes em termos de textura também. E praticamente são três cores, né? E três materiais: a textura, a madeira e aí a louça, os metais que são os pretos. Então, também a gente conseguiu resolver bem e ficar muito elegante, né? Muito atemporal. Muito legal. E é bacana pensar no material, nesse caso, a chapa de mármore, como um elemento construtivo, né? E não só um recurso estético, né? Isso é muito bacana. Exatamente. É um conjunto, né? É um monobloco mesmo, né? Então, a pia esculpida, com desenho muito reto, muito simples, mais minimal mesmo. E essa parede que estrutura do mesmo material. Esse aspecto mais monolítico também, eu acho que valoriza muito quando a gente tem um material que é mais trabalhado, mais desenhado. A gente consegue valorizar mais o material, né?
Uhum. E antes você estava falando, a gente relembrou aquele teu ambiente da Casa Cor 100% Brasil. Nesse projeto, se eu não me engano, foi nesse projeto que você falou que os clientes também queriam 100% design nacional? Foi no anterior, no outro projeto também, eles queriam 100%. Esse daí, ele também me deu carta branca. Foi muito interessante, porque é de um jovem, né? Esse apartamento de um jovem, na época solteiro, agora nunca mais falei com ele. Não sei como ele está, mas na época solteiro. E ele falou: olha, Juliana, eu quero me sentir também, de frente ao mar, esse apartamento também. Eu quero me Uhum. sentir realmente assim, com esse aconchego. Quero poucos elementos, mas eu quero cor, eu quero um apartamento com atitude, né? E aí a gente conseguiu. E ele nem não conhecia os designers, ele não é do universo dele, né? Não é. Uhum. Então, geralmente hoje os clientes já chegam, eu adoro a poltrona mole, eu adoro, né? Os próprios clientes já citam peças de design, né? Que hoje elas ganham nome e sobrenome, porque antigamente, né, nem se tinha muito acesso a isso. Uhum. Então, foi muito bacana ter introduzido um pouco de design para esse cliente. Então, hoje eu acredito que ele já reconhece algumas peças e já tem um outro olhar também um pouco mais apurado Claro. para isso, né? Vai educando o olhar, né? A gente vai educando o olhar, exatamente. Aqui tem um comentário falando que a última casa cor sua, a Cissa, não queria sair do ambiente, de tão Ah, que aconchegante. delícia! Gente, a minha última casa cor aqui em Floripa chamava Loft para perto do mar. E foi tão gostoso. Até hoje as pessoas lembram bastante, já vai fazer acho que quase um ano agora. E as pessoas lembram muito, com muito carinho, porque realmente a questão da gente trabalhar lá, eu trabalhei muitos elementos, os materiais também naturais. Então, praticamente era quase que duas cores, beges e off-whites, enfim, eram poucas cores, assim, neutras e muita textura. De novo, a questão dos materiais, né? Então, eu acho que a gente tentar trabalhar isso de uma forma visual também, né? Como transferir a sensação tátil só para o visual, por exemplo? Isso é uma questão para a gente trabalhar. E eu acho que os materiais fazem com que a gente se aproprie disso, né? Claro, com Mas que bom, certeza. Cissa, que bom, é isso aí. Eu também não queria sair de lá. Eu, por mim, recortava aquilo tudo, botava assim em qualquer lugar que eu estava feliz, morava lá para sempre. Ai, queria ter conseguido visitar, eu vi fotos, É, não, dessa vez não deu certo. Ai, mas muito legal, Juliana. E me diz uma coisa, em relação ao alguém. Peraí, desculpa. Casa Cor de Florianópolis foi surreal. Outro comentário, que bom, que bom. ela gostou muito. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa exploração dos materiais. Assim, quando você. Existe alguma coisa muito característica no teu projeto? Por exemplo, não, eu sempre busco equilibrar os materiais mais frios com os mais quentes, ou isso varia muito? Como é que funciona Eu esse teu acho que desenvolvimento? Eu acho que varia muito. Primeiro, essa parte da gente entender para que linha que a gente vai seguir para determinado cliente, né? Então, Uhum, assim, os clientes que têm um pouco mais de conexão com a natureza, eles sempre procuram mais o uso da madeira. Eu acho que, assim, o material madeira, para mim, é um material um dos mais interessantes. Então, acho que vou te dizer que 100% dos meus projetos eu uso madeira natural em algum formato, né? Seja no mobiliário solto, seja no fixo que eu desenho, seja em painéis. Eu acho que a madeira é quase que um material universal, vamos dizer assim. E aí, depois da madeira, eu consigo combinar as outras coisas. Aí entram os mármores, os concretos, daí entram os mais desenhados na minha cabeça, né? Eu começo uhum. por uma base mais neutra na minha cabeça, e aí vou desenvolvendo os outros materiais, entram essas pinceladas dos outros materiais. Então, é mais ou menos assim que a gente vai determinando. E realmente é bem importante conversar muito com o cliente, apresentar
os materiais em si, sabe? É claro que hoje a gente tem muitas apresentações virtuais, a gente tenta enriquecer ao máximo o projeto com fotos, mas não custa a gente enviar uma caixinha de amostra para o cliente sentir o material. É diferente, Claro, né? claro. Então, e outra coisa bem interessante que eu falei brincando, mas que eu adoro mesmo, é escolher as chapas. A gente está falando de mármore, que eu acho muito interessante, é a gente ter oportunidade de escolher o desenho dessa pedra, às vezes, né? Então, é tão rico isso, e isso pode determinar todo um projeto, né? Claro, Geralmente, quando a gente faz uma paginação de parede para um lavabo, enfim, a gente pode trabalhar os veios num sentido ou em outro, isso muda completamente. Então, exato. além da propriedade do material em si e do desenho, as texturas em si, que é isso, que é o grafismo do material, como é que ele vai se apresentar, é bem importante a gente estudar, né? E, Que e interessante muitas você falar. vezes, compartilhar isso com o cliente, né? Claro. Eu já tive situações com o cliente de ir não na pedreira, porque não dá, mas de ir no distribuidor, por exemplo, ou no fornecedor, para escolher a chapa em si, né? Olha, sua mesa vai ser assim, seu lavabo vai ser isso aqui. Teve uma Uhum. situação que eu escolhi uma pedra bem, bem diferente e que ficou guardada até o projeto ficar pronto, porque a pedra foi escolhida antes do projeto. Então, são situações que a gente quando a gente gosta muito do material, eu acho que quando a gente começa o diálogo com o cliente falando sobre isso, as coisas Uhum. também vão ficando mais claras, né? E vão ficando menos engessadas. Porque hoje, como a gente apresenta os projetos em 3D, numa realidade, numa virtualidade quase real, Uhum. o elemento surpresa da propriedade do material em si é muito mais rico, né? É muito lindo quando o cliente entra na casa e diz, ai, ficou muito melhor do que o 3D. Eu falei, é isso mesmo. Nossa, aí é música para os seus ouvidos, né? Exatamente, é isso aí. Verdade. Você estava falando dessa questão do desenho, do material, é como se fosse um. Como as rochas naturais em geral, elas têm um desenho inesperado, imprevisível, é quase como se fosse uma impressão digital, né? Você não tem um igual ao outro. Você chega a demarcar na chapa Às o vezes trecho que você quer que demarco, use? exato. Por exemplo, digamos, né? A chapa varia aí a metragem, mas às vezes, sei lá, chega a 3 metros por 1,40, 1,50. Então, às vezes, você vai fazer, por exemplo, uma caixa de lavabo. E você quer uma continuidade de veio, ou você quer que aquele veio fique evidente, que é um veio mais ocre, por exemplo, de uma pedra no meio de um cinza. É isso que eu Uhum. digo que é escolher a chapa. É entender que aquilo ali vai ficar naquele lugar que você quer ver, né? Então, eu acho super importante. Tem gente que não liga, não se importa. Às vezes é um detalhe que o cliente também não presta atenção, mas eu acho que isso pode Mas ser, faz diferença, toda a diferença. claro, isso pode ser tudo num projeto, né? Às vezes você Claro. escolhe um veio lindo, uma pedra linda, e o veio fica escondido, ou o veio fica cortado, ou enfim. Eu acho que a gente dá para prestar atenção nisso também, né? Claro. Detalhes, né? De detalhes é feito o projeto, né? É isso mesmo. Muito legal. Ó, você tem vários fãs aqui comentando Ah, que bom. de Campo Grande, pessoal, a Gina também, Elimelec tá Imagina, falando, querida. muito legal. A Renata que me aguenta aí. Eu É. vou, a Renata, e aí ela assim, vou lá ver com a Michelangelo. Eu falei, então tá, manda eles mandarem foto de tudo, porque eu não posso ir lá na pedreira, mas eu quero escolher a pedra. Ah, então por isso que a Renata comentou sim, quando eu perguntei se você desenhava na. Ela já está acostumada a eu escolher as pedras, isso Ah, muito mesmo. legal, muito legal. Bom, nosso tempo está acabando, mas eu queria te agradecer mais uma vez pelo papo, pela Que disponibilidade. bom, eu É sempre muito gostoso agradeço. conhecer um pouco mais do teu projeto, né? Quando a gente conhece, escuta quem criou falando sobre o ambiente, é sempre muito mais rico, né? Então, Obrigada. obrigada e espero que nos vejamos pessoalmente em breve. Com certeza, com certeza. Tô louca para bater uma perninha em São Paulo, né? Opa, que seus pés têm rodinhas, eu sei. É isso mesmo.
Eu agradeço o convite de novo, a esse bate-papo tão gostoso, a falar sobre essas questões da casa. Eu sou, além de trabalhar com isso, eu sou enlouquecida pelas coisas da casa, né? Então, assim, é um prazer muito grande. Obrigada por todo mundo aí que está mandando 1000 coraçõezinhos, 1000 beijinhos, ó, a Bia, enfim, todo mundo. Queria dar um beijo grande para todo mundo e obrigado de novo a Michelangelo e a minha conterrânea, Winnie. Obrigada, Ju. Obrigada a todo Obrigada, mundo que querida. participou, que mandou comentários, perguntas. Até a próxima. Até a próxima. É isso aí. Vou Tchau. acompanhar as próximas, hein? Oba, te espero. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.